Vamos lá. Meus queridos amigos, vamos. Professora Fernanda, cadê você, professora Fernanda Barreto? Meus amigos, boa noite a todos. Meus amigos queridos aí. Um abraço a todos vocês. Bruno, um abraço, Brunão, para você. Obrigado, meu irmão. Patrícia, amigo Júnior, tantos amigos aqui. Professora Maísa Nodari, um beijo, minha amiga querida, para você. Esperando a professora Fernanda. Cadê você, minha amiga querida? Você não tá indo embora por causa do tema, não, né? Não tá fugindo por causa do tema, não, né, doutora? O tema de hoje, meus amigos, é, como nós dizíamos na década de 80, é punk. Não, eu já estava Professora preocupada que você não entrava. Eu já estava lhe mandando mensagem. Tudo bem, irmão? Não pensei em fugir, não, mas esse tema é um tema bem polêmico, complexo. Tantos amigos, professores aqui também. Professora Marília Xavier, um beijo enorme, minha amiga querida. Grande Marília, nossa amiga, grande professora, grande entrou uma pessoa agora que eu fiquei meio nervosa, que é a professora Luciana Brasileiro, que é apenas a autoridade do tema no Brasil. A professora Luciana Brasileiro, que inclusive fez um podcast maravilhoso sobre esse assunto, né? Muito bem, na comissão, podcast da nossa comissão, irmão, de Direito e Arte do IBDFAN. Grande Paulo Lepori, do grande curso ênfase. Um abraço, Muito meu bem, amigo. Paulo. Tudo bem, Paulo? Honra imensa fazer parte dessa equipe maravilhosa, desse curso fantástico, meus queridos amigos. É uma temática realmente, assim, impressionante. A quantidade de pessoas que... assim, Fernanda, os números na postagem que eu fiz foram números impressionantes. Impressionantes. Como, sabe? irmão? O card que eu postei hoje de manhã, um número absurdo de pessoas. Porque é uma temática muito difícil, né? Muito. A gente tem que situar o problema. Nossas lives são marcadas pela neurose de clareza, como a gente costuma brincar. Perfeito. A gente vai situar o problema aqui. A gente não vai logo falar no acórdão do TJ do Rio Grande do Sul. A gente vai situar o problema e depois vamos pensar nele academicamente, claro, respeitando. Não há nenhum viés crítico aqui. Julgar é muito difícil. Você não tem ideia de como julgar é complicado. Fernanda, você imagina como é difícil julgar. Sim, é complicado porque eu olho, assim, eu converso muito com Deus, você sabe disso, e com certeza em algum momento eu errei. Então eu peço desculpas a ele, eu errei porque eu fui injusto com alguém. Por quê, professor? Porque a gente é humano, a gente erra, né? Então realmente é algo bem delicado. E hoje é o seguinte, certo? Vamos trabalhar aqui a ideia, a discussão em torno do acórdão do TJ do Rio Grande do Sul, que admitiu uma situação de famílias simultâneas. Tá? Vamos colocar assim. Mas não vamos entrar logo nesse assunto, não. Porque, primeiro, professor, meus queridos amigos, eu queria situar um pouquinho o problema. Eu queria perguntar, a gente não pode falar muito nisso por causa do tempo, mas o Brasil é um estado monogâmico? Minha esposa está até aqui, a porta está... antecipar minha resposta de que o Brasil é um estado monogâmico, tá? O Brasil é monogâmico. Agora veja, como é que a gente entende a monogamia? Primeiro que falar de infidelidade, falar de... a expressão não é ideal, mas vamos lá, entre aspas, paralelismo, né? Sim. É algo que mexe com a cabeça de todo mundo. Um pouco, talvez, inconsciente coletivo. Eu sempre dou exemplo da obra machadiana, né? Machado montou a obra no tripé. E o livro maior, o clássico, é Dom Casmurro. Então a questão é a seguinte: como é que a gente entende a monogamia no Brasil? Em nossa obra, nosso volume 6 de Direito de Família, escrito com o professor Pamplona,
Nós entendemos que o Brasil é um Estado monogâmico por característica. Tá? Nós entendemos a monogamia não como um princípio, mas como uma característica do sistema. Como assim, Pablito? Veja, é o que a professora Luciana Brasileiro coloca com muita inteligência. O Brasil não é um Estado poligâmico, mas é um Estado democrático. Essa frase dela tem uma profundidade muito grande. Perfeito. Por quê? É o que eu converso com minha esposa, que você conhece, que é advogada. Minha esposa conversa muito isso comigo, porque esse é um tema muito difícil. Ela me falou um dia, ô Pablo, não é uma coisa meio estranha amante ter direitos? Eu, então, conversando com minha esposa, que você conhece, com jeito, para minha esposa não achar que eu estou defendendo as amantes do Brasil. Não é isso. Eu quero deixar claro isso para vocês aqui. Eu não vou nunca incentivar ninguém a trair. Eu não vejo a traição como uma espécie de pedestal, a pessoa. Porque alguns dizem, o ser humano é poligâmico antropologicamente. Não vou entrar nesse mérito, não tenho conhecimento para isso. Não tenho conhecimento. Mas o fato é o seguinte, você que me escuta aí agora. Você é juiz ou juíza. Você é advogado ou advogado. Você é profissional do direito. Não vou nem dizer que profissão é A, B ou C. Quando o jurisdicionado vai até você, não é sempre a esposa ou o marido que vai até você. Você pode estar diante de uma situação em que alguém conviveu com outrem e esse outrem era uma pessoa casada durante 40 anos. Então, como é que você entende, como é que você julga isso? Então, antes de lhe dar a palavra, irmã, eu vou lembrar a vocês o seguinte. Existe um julgado do STJ, mais ou menos de 2014. Eu me lembro como se fosse ontem, eu estudando no gabinete, minha esposa entrou. Aí ela perguntou, está lendo o quê? Eu falei, estou lendo um julgado do STJ, em que o STJ admitiu que uma concubina, uma amante, tivesse direito aos alimentos. Kaline, minha esposa, que você conhece, imediatamente fechou a cara para mim. Eu falei assim, escute o caso aqui, vamos ouvir. Vamos ouvir, vamos ouvir. Meu Deus, vamos ouvir isso. Falei com muito amor, né? Falei com leveza, óbvio, para que máxima queimar. STJ, em direito de família, não estou falando previdenciário, mantém, em geral, a tutela da monogamia. Ok, eu entendo. A prevalência do casamento ou da união estável, que já existe, ok. Só que, neste caso, a ementa diz assim, caso peculiaríssimo. 40 anos de uma relação simultânea, 40 anos. O homem casado vivia com a esposa e, simultaneamente, a concubina dele, 40, terminou o relacionamento. Ela, então, a senhora septuagenária, pediu alimentos. O STJ disse, vou dar. Porque na hora de julgar, a gente tem que se despir de conceitos prévios. É difícil isso. É um trabalho que a gente tem que ter para julgar. Eu sei que eu estou falando para um público qualificadíssimo. Os públicos das nossas lives, Fernanda, é um público qualificado. Sim. Eu não estou com isso defendendo. Outro dia disseram, Pablo é o juiz das amantes. Não diga isso, minha esposa se reta comigo. Eu não sou juiz das amantes. Eu estudei o assunto, eu tenho de estudar. Por que eu tenho de estudar? Da mesma forma que eu estudei a união homoafetiva, estudei aspectos patrimoniais do direito de família. Então, Fernando, eu queria lhe ouvir. Veja que a grande discussão começa aqui e agora. Para entendermos o julgado do TJRS, temos de compreender um pouco como passa a questão da monogamia. O que é que você pensa sobre isso, minha amada irmã? Boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui trazendo para mais uma live do professor Pablo Stosser uma dinâmica que é da nossa amizade, que é uma dinâmica de debatermos, discutirmos, conversarmos sobre várias notícias, decisões que são publicadas na imprensa, que a gente toma conhecimento. Então, isso que vocês veem aqui é muito retrato da nossa amizade, da nossa parceria intelectual. A gente é muito parceiro na troca mesmo, porque não existe isso de a jurista ou o jurista pronto, né?
Nós estamos eternamente aprendendo, o aprendizado é constante, diário. E eu e Pablo, a gente tem uma relação muito bacana, né? Uma fraternidade muito boa. Então, a gente não só discute, mas a gente tem vontade de dividir com vocês. Então, o objetivo é trazer temas que nos instigam para que a gente discuta juntos. E o tema de hoje, a gente até já tratou em alguma medida dele, né? Ou algo próximo a ele, na nossa primeira live juntos, nessa pandemia, que foi sobre a questão da fidelidade. A gente fez uma live sobre infidelidade, infidelidade virtual, se haveria perdas e danos, né, relacionados a isso. A gente falou um pouco naquela época da monogamia. Mas esse é um tema, gente, quase inesgotável no direito brasileiro. Por quê? Porque, de fato, como o Pablo lembrou, né, nós temos, por característica do nosso sistema, a gente percebe isso até pela redação dos artigos do Código Civil, da Constituição Federal, a ideia de relações monogâmicas. Se a monogamia é princípio, se ela é um valor cultural, se ela é um princípio moral ou jurídico, esse debate é um debate muito complexo, muito rico, e existem posicionamentos muito diferentes sobre ele. A gente não tem condição de esgotar isso aqui. O que eu acho é que a gente não pode se furtar a debater a realidade. Porque o direito, ele só se justifica, né? Ele só existe desde que próximo à vida. Ele é feito para nós humanos, para seres humanos, para regular as nossas relações. E ele precisa ser pensado a partir do que existe. Não adianta a gente ter uma série de teorias muito bonitas, muito interessantes nos livros, se a gente não traz isso para situações práticas. Então, eu imagino a angústia de uma pessoa como o Pablo, que é um jurista, né, completo, um homem que pensa, que estuda, que se interessa, que é responsável, se deparando com questões que aparentemente não tem uma resposta, né, exata no nosso ordenamento. Então, a gente tem a monogamia, irmão, como um esteio. Isso é fato, né? Os artigos falam em relação entre duas pessoas. Mas a gente também tinha artigos que falavam em relação entre homem e mulher. Tem ainda. Se você abrir o Código, né, Civil, você vai ver o casamento entre homem e mulher, os artigos são redigidos dessa forma. E a união estável também. E isso não nos impediu de construir uma interpretação constitucional baseada, sobretudo, nos princípios que permitiram acolher no laço social as famílias homoafetivas que existem desde que o mundo é mundo. Né? Foi uma construção principiológica que permitiu garantir cidadania plena a pessoas que são plenamente, precisam ser tratadas como tal cidadãs. A nossa questão aqui hoje, para mim, passa por isso, irmão. Passa pela ideia de um direito que esteja próximo da vida, que não se furte a enfrentar temas difíceis, ainda que nós tenhamos concepções culturais e morais distintas sobre questões. Então, eu acho que a monogamia é um valor, ela é um esteio, tá? Agora, ela impede o reconhecimento de uma família simultânea? Esse é um outro ponto, que é um ponto que a gente vai, acredito, debater aqui hoje. Pronto. Então, acho que ninguém discorda. Eu acho assim, ó. Eu e Fernanda entendemos assim, ó. A monogamia é uma característica ou um valor cultural ou um princípio do nosso sistema. Isso é fato. Isso é fato. Não tem discussão. Isso é fato. A monogamia é. A fidelidade é um valor jurídico em nosso sistema, claro. Artigo 1566, inciso 1 do Código Civil. Perfeito. São patrimoniais. Fidelidade. 1724, lealdade na união estável. Então, é um valor. Agora, ao mesmo tempo, este valor ele não tem uma roupagem absoluta. Porque a autonomia privada, toda vez que você fala autonomia privada, a primeira ideia que vem na cabeça do aluno é assim, Pablito, a autonomia privada me lembra logo de liberdade contratual. Toda vez que eu ouço o professor falar em princípio da autonomia privada, eu na hora me lembro de contratos. Não é que esteja errado isso, não. A autonomia privada, que tem uma raiz lá na escola justnaturalista, se falava em autonomia da vontade, é algo, todavia, que vai muito além do direito contratual. Perlindieri coloca muito bem isso em perfis de direito civil constitucional. Perfeito. A autonomia privada, ela se projeta em relações existenciais e familiares. Exatamente. Por exemplo, eu posso chegar para mim, eu não vou nem dar um exemplo com minha esposa, porque vamos lá, eu chego para minha esposa. Beijo, Kali. Participação de todas as nossas lives. Fechada, ela não está aqui não. Aí eu sento com ela e digo assim, olha, Kaline, vamos fazer uma coisa. Eu estou apaixonado por... Diga o nome fictício aí, Fernanda. O nome fictício. Joana. Joana. Para usar um personagem de uma corda, o que eu quero comentar aqui daqui a pouco.
Eu tô apaixonado, tô namorando com Joana. Aí Karine fala, poxa, ela é super gente boa, Pablo. Pode manter um relacionamento com ela numa boa, vamos abrir a nossa relação. Uma situação como essa é a projeção da autonomia privada, flexibilizando o dever de fidelidade. O Estado não pode entrar aí, o casal decidiu. O que você vai fazer? Eu não conseguiria viver assim. Mas aquele núcleo consegue. Então, a autonomia privada entrou aí, ok. É o que se chama de poliamorismo, em que há uma abertura afetiva, os partícipes da relação se aceitam. A professora Noeli Moraes escreveu há muito tempo, muito bem sobre esse assunto, no campo da psicologia, inclusive. Então, veja, esse é um ponto. Veja, isso é um fato que bate a porta do direito e que não há lei disciplinando isso. Muito bem, chegamos ao ponto. A grande questão é que esse acordo do TJ do Rio Grande do Sul, que é um tribunal de vanguarda, é um tribunal que realmente, concordando ou discordando da decisão, não é papel nosso aqui, é uma análise acadêmica, é um tribunal de vanguarda. Concorda, Fernanda? Perfeito, sempre foi. Está na dianteira há muitos anos. Há muitos anos. Proferiu esse julgamento recente. O julgado, o processo é o 014-0305-63 de 2019, é o número grandão, está circulando a notícia, está na página oficial deles, em que houve uma simultaneidade. Um homem, uma esposa e, ao mesmo tempo, uma companheira desse homem. Eu vou pedir para a professora Fernanda ler a ementa do julgado. Você tem aí, Vamos irmã? lá. Está aqui. A impressão que eu tenho. Eu vi muita gente dizendo, Pablito, é o poliamorismo, houve uma abertura. Eu tenho a impressão de que este julgado, ele não trabalhou o poliamorismo. Ele trabalhou a tese das famílias simultâneas. Concordo. A gente vai falar daqui a uns 10 minutos. Fernanda, para situar o problema em respeito, neurose de clareza, há vários dos que encontram aí que não viram. Poxa, Pablito, eu não vi esse julgado. Lê a ementa, por favor, minha irmã. Vamos lá, amigas e amigos. Apelação cível, ação de reconhecimento e dissolução de união estável, pleito de reconhecimento do Instituto entre 1961 e 2006, 44 anos de união. Cabimento, concomitância... Havia união, um homem casado e, ao lado, uma união estável dele com outra mulher por mais de 40 anos. Prossiga. 44 anos. Concomitância com o casamento, que não afasta a pretensão no caso. Sentença reformada. Caso dos autos em que presente prova categórica de que o relacionamento mantido entre a requerente e o falecido entre 1961 e dezembro de 2005, lapso posterior já reconhecido em sentença até o seu falecimento, à vista de separação fática do cônjuge, se dava nos moldes do artigo 1723 do Código Civil, mas também a rigidez do vínculo matrimonial do decújus até tal data. Caso provada a existência de relação extraconjugal duradoura, pública e com a intenção de constituir família, ainda que concomitante ao casamento e sem a separação de fato configurada, deve sim ser reconhecida como união estável, mas desde que o cônjuge não faltoso com os deveres do casamento tenha a efetiva ciência da existência dessa outra relação fora dele, o que aqui está devidamente demonstrado. Então, a esposa sabia, né? Segundo prova dos autos, o tribunal concluiu que a esposa sabia. Ora, se a esposa concorda em compartilhar o marido em vida, também deve aceitar a divisão de seu patrimônio após a morte, se fazendo necessária a preservação do interesse de ambas as células familiares constituídas. Em havendo transparência entre todos os envolvidos na relação simultânea, os impedimentos impostos nos artigos 1521, inciso 6º, e artigo 1727, ambos do Código Civil, caracterizariam uma demasiada intervenção estatal, devendo ser observada sua vontade em viver naquela situação familiar. Formalismo legal, oi. Eu acho que dá para ter uma ideia aí. Uhum. Aí, deixa eu só concluir, depois eu quero concluir que tem uma parte interessante, mas vá. Pode prosseguir. Formalismo legal que não pode... Formalismo legal que não pode prevalecer sobre situação fática há anos consolidada. Sentimentos não estão sujeitos a regras, tampouco a preconceitos,
de modo que, ao analisar as lides que apresentam paralelismo afetivo, indispensável que o julgador decida com observância a dignidade da pessoa humana, solidariedade, busca pela felicidade, liberdade e igualdade. Deixando de lado julgamentos morais, certo é que casos como o presente são mais comuns do que pensamos e merecem ser objeto de proteção jurídica, até mesmo porque o preconceito não impede sua ocorrência, muito menos a imposição do castigo da marginalização vai fazê-lo. Princípio da monogamia e dever de lealdade estabelecidos que devem ser revistos diante da evolução histórica do conceito de família, acompanhando os avanços sociais. E aí ele vai dizer ao final que reconhece a união estável e que vai dividir o patrimônio adquirido no período em 3 partes, o que se convencionou chamar de triação. Pode seguir. A questão toda é essa, olha só. A impressão que eu tenho, e que a professora Fernanda também tem, a conclusão a que chegamos, é de que não estamos diante daquele modelo, daquele estándar de poliamorismo, em que o casal resolve abrir a relação. Você concorda, Fernanda? À luz da autonomia privada. Não, não é isso que aconteceu. E deixa eu só fazer um adendo, irmão. Poliamorismo, que lembremos, teve algumas escrituras públicas lavradas no Brasil. A primeira delas pela tabeliã Cláudia Domingues, né, da comarca de Tupã, à época, interior de São Paulo. Também a tabeliã Fernanda Leitão, do Rio. Mas desde junho de 2018, o CNJ entende que não se deve mais lavrar essas escrituras, porque isso ofenderia o princípio da monogamia. Segue, irmão. Pronto. Esse é o ponto. Então, não estamos diante de uma situação de poliamorismo em que houve uma abertura consensual da relação, não. O cidadão casado, paralelamente, ou simultaneamente, melhor dito, manteve uma união estável com outra senhora. O Código Civil, preste atenção nesse ponto. No artigo 1723, parágrafo 1º, isso é importante colocar, Fernanda. Sim. Diz que uma pessoa casada só pode construir união estável se estiver separada de fato do cônjuge. Perfeito. Não é o que aconteceu nesse caso. Ele vivia com a esposa, ele mantinha conjugalidade matrimonial, stricto sensu, digamos assim. Ele tinha esposa, cumpria os deveres dele como marido e, simultaneamente, construiu uma relação com a outra senhora. Ou seja, estamos diante de famílias simultâneas. Eu peguei um trecho do acórdão para vocês. Eu vou, obviamente, suprimir referências. Olha, em suma, fulano de tal, o sujeito, que Deus o tenha, aos olhos da comunidade da cidade A, era marido de fulana. E aos olhos da comunidade da cidade B, era marido de Beltrana, sendo incontroversos os relacionamentos concomitantes. Então, veja só. Para a cidade número 1, ele era marido, exemplo, de Kaline. Para a cidade número 2, ele era marido de Joana. Quer dizer, houve uma simultaneidade, 2 relações de família constituídas, inclusive com filho. Inclusive com filho, pelo que eu li. Inclusive com filho. Aí ele morre. O que você faz numa situação dessa? Esse é o ponto. Esse é o núcleo. Porque uma coisa que me incomodou muito, assim, que me deixou sempre pensativo, se eu perguntar a você agora o que é família, posso lhe perguntar, Fernanda Barreto? Você consegue dizer o que é família? Me dê uma ideia do que é família, na sua visão. Família é essa entidade, essa estrutura em que a gente é a estrutura que realiza a nossa inserção na comunidade, a nossa inserção social, e dentro da qual nós estamos vinculados, né? Nós estamos unidos através do que a gente chama de vínculo de parentesco. Seja esse vínculo um vínculo biológico, seja esse vínculo um vínculo adotivo, seja esse vínculo um vínculo constituído através da socioafetividade. E eles precisam, obviamente, todos ser tornados jurídicos, para ter efeitos jurídicos. Tá? Mas a família é essa estrutura social. Fantástico. Seu. Devia estar no seu. Você está com o livro com isso aí. Pegue um conceito que a Fernanda acabou de colocar. Pensem comigo. O conceito dela se aplica. Gente, eu não estou defendendo. O Pablito está defendendo amantes. Eu não estou defendendo. Não é isso.
cientificamente, o conceito que ela acabou de delinear se aplica dos dois lados nesse caso. Dele com a esposa e dele com a companheira. Ele vivia ostensivamente com a companheira. Não era algo clandestino. Ou seja, havia efetivamente duas famílias. Duas famílias. Como é que você resolve uma situação dessa, Fernanda? Como é que você resolve isso? Boa, O irmão. julgar decisões, isso é interessante. Para quem se interessa pela área federal, você que advoga na área federal, ou tem interesse em concurso na área federal, o acórdão, ele cita julgados, inclusive federal, do direito previdenciário. Porque o direito previdenciário, ele costuma ser um direito mais avançado do que o civil. Você sabe disso, né? Ele é mais de vanguarda do previdenciário. E um outro argumento que o desembargador... Só pra gente... E ele é mais vanguarda muito por quê? Porque o previdenciário, ele se baseia muito na ideia de dependência. Né? Ele vai muito pela ideia do que uma pessoa precisa da outra. Então, se ele encontra ali uma situação de dependência, ele entende que os benefícios, por exemplo, são devidos, que as coisas devem ser divididas, mesmo que aquilo fuja à moral vigente, né? Ou à regra mais clara num determinado tema. O nosso direito de família realmente é menos vanguarda dentro dessa perspectiva, porque ele não parte só do prisma da dependência, da necessidade, etc. Siga, irmão. Um outro argumento que foi usado no acórdão foi a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha. Porque os desembargadores disseram, se a companheira, a da família simultânea, necessitasse de uma proteção, o artigo 5º da Lei Maria da Penha se enquadrava. O artigo 5º da Lei Maria da Penha define o que é unidade familiar. É uma norma muito mais avançada do que a norma do Código Civil. Então, a Lei Maria da Penha seria aplicada dos dois lados. Houve uma simultaneidade ali naquelas duas famílias. Agora, um ponto que eu penso, né? Eu queria lhe perguntar sobre isso. É um ponto delicadíssimo. Aqui eu homenageio meu amigo Irã Furtado, professor. Né? Eu quero saber se a jurisprudência brasileira, eu quero deixar claro mais uma vez, inclusive dedicando essa live à minha esposa, eu quero deixar claro mais uma vez, a nossa análise aqui é científica, é uma análise jurídica, porque, veja, objetivamente, ele constituiu família dos dois lados. O que fazer se não isso que foi feito pelo TJRS? Mas eu pergunto a você, Fernanda, porque é um tema difícil esse, muito difícil. A jurisprudência brasileira, ela está preparada para a situação em que haja essa simultaneidade, tendo como vetor central mulher? Porque aí você tem um homem e duas mulheres. Mas o mesmo direito, o mesmo contexto técnico-jurídico haveria uma mulher com dois homens. E mais, até onde não existe algo em torno de a situação da esposa, né? Quer dizer, como é que você faz a leitura dessa situação, levando em conta a figura da mulher? Porque isso me preocupa muito, muito, meus amigos. Vou juntar duas perguntas que você me fez. Vá, conclua. Isso aqui, conversei com você essa semana. Falei várias vezes, eu disse a você. Sociedades que não respeitam a mulher são sociedades com traços demoníacos. Quanto mais desrespeito houver à figura da mulher, mais involuída espiritualmente é aquela sociedade. Isso, inclusive, há uma escritura indiana de mais de 5.000 anos, que é o Ramayana, que trata disso com muita clareza. E lá na Índia há muitos problemas em torno disso, de violência doméstica, como há no mundo inteiro. Então isso me preocupa muito. A leitura do papel da mulher. Aquela história, ela ficou, entre aspas, provado que a esposa sabia. Mas como é que você faz essa leitura, Fernanda, da figura da mulher nesse caso? Eu prefiro que você fale nisso, minha irmã. Eu vou unir. Você tinha me perguntado antes disso. Fernanda, como resolve isso? E agora você me traz a questão da mulher. Então, eu vou começar por como resolve isso e depois eu passo para a questão da mulher. O como resolve isso, irmão, eu acho que a gente precisa se valer, a gente precisa olhar e mirar sempre para aquela que é, né,
que é o grande esteio de todo o nosso ordenamento jurídico, que é a Constituição Federal. Se eu olho para a Constituição Federal, ainda que eu tenha questões morais com uma relação simultânea, né, com a infidelidade ou com qualquer outra questão, eu estou dizendo eu de uma forma geral. Nós, pessoas, juristas, cidadãos, cidadãs. Ainda que a gente não goste, né, não aprove moralmente ou o que quer que seja, a gente precisa, quando pensa num tema juridicamente, olhar para a Constituição. E a nossa Constituição, ela tem um princípio que é, para mim, o princípio mais importante do direito das famílias, que é o princípio esculpido no artigo 226, irmão. O princípio da pluralidade das entidades familiares. O grande salto que o direito de família brasileiro experimentou do sistema anterior para o novo, né, ordenamento civil passa pela Constituição e passa pela abertura do reconhecimento de novas formas de família, novas entre aspas, porque na verdade essas estruturas sociais não são novas, como o Acórdão fez muito bem questão de pontuar, são estruturas antigas que sempre existiram, assim como as famílias homoafetivas sempre existiram, as famílias monoparentais sempre existiram, mas para o ordenamento civil brasileiro só existia o casamento. Só existia o casamento. Então, a gente tem que pensar que o nosso Código Civil ainda é um código, né? Porque o direito civil, eu falava hoje de manhã de herança digital, irmão. Eu dei uma palestra na Academia de Letras. Não é imposição, não. Porque assim, por exemplo, comigo, eu passei no concurso, aí eu vi amigos meus me pressionando, tem de casar. Aí veja, eu casei. Aí depois que eu me casei, veio a pressão, tem de ter filhos. Eu fiquei louco. Eu me afastei de alguns amigos, porque não é ter filhos, eu vou ali no shopping barra, compro uma camisa. Não é assim que funciona. Eu tenho. Então, quer dizer, existe o casamento, sempre foi montado, e você colocou bem. A Constituição abre um sistema aberto, inclusive não discriminatório, para aceitar outras formas de família, inclusive aquelas que não estão na Constituição. Perfeito. A monoparental está na Constituição, a união estável está na Constituição, mas a união homoafetiva não está e foi reconhecida. Então, se você me pergunta como é que resolve isso, eu entendo que essa relação descrita, eu não tive acesso ao caso, não tive acesso aos autos, assim como você não teve. Mas pelo descrito no acórdão, essa é uma estrutura que apresenta todos os elementos de uma relação familiar. Todos. Ela é afetiva, ela é estável e ela é ostensiva. Como bem lembra a Luciana Brasileiro nesse podcast que você já mencionou, e no livro dela, Famílias Simultâneas e o Ordenamento Jurídico, né? Recomendo a todos, da Editora Foco. Um livro maravilhoso. Se ela tem esses elementos, irmão, o que é que está impedindo que a gente a reconheça como família? O que é que está impedindo? A monogamia. Mas a monogamia ela não foi inscrita como um princípio de forma clara. Há dúvida se ela tem status principiológico. E nós precisamos pensar que o 226 é princípio. A isonomia é princípio. A liberdade de autodeterminação afetiva é princípio. E a dignidade da pessoa humana é princípio. Me diga qualquer coisa, menos que uma mulher que ficou 44 anos com um cara, muitas vezes dependendo dele financeiramente. Eu vou lhe dar um exemplo ilustre. Um cidadão ilustre. E qualquer coisa o quê? Que ela não sabia? Não é que ela não sabia, é que ela não seja a família desse homem. Ela conviveu, ela dividiu alegrias, ela dividiu a tristeza, ela era conhecida como mulher. O fato dele ter um casamento, uma relação jurídica prévia formalizada, faz com que aquela entidade não seja a família, aquela entidade simultânea. Eu não consigo sustentar isso. Eu não consigo, ainda que eu entenda as razões culturais, morais, da resistência ao tema, eu vejo ali uma família. Mas não sou eu tentei explicar para minha esposa. Eu tentei explicar para minha esposa isso. Eu falei, com amor, né? Nhunhão, eu não estou dizendo que eu tenho família simultânea. Pois é, exato, irmão. Não é o que a gente quer, é o que Quando ele a é. gente diz essas coisas, as pessoas acham que a gente gosta de... É, exato. O direito não pode moldar o que é família. Ele reconhece o que é família. Eu sei que é até clichê. Você que gosta tanto de música, eu não vejo o conceito da música de família dos Titãs é aquilo ali, né? Vive junto todo dia, é o que é. Solicitar um exemplo ilustre, só para você ver, Carlos Drummond de Andrade, já que você falou em arte, um dos maiores poetas da língua portuguesa de todos os tempos. Drummond era casado, teve uma única filha e teve uma relação simultânea por mais de 40 anos. A esposa morreu primeiro, a filha morreu. E quem morreu, quando ele morreu, quem estava de mão dada com ele na beira do leito de morte, é aquela
aquela moça, né, que na verdade já era uma senhora, que passou com ele mais de 40 anos, para quem ele deu apartamento, a quem ele sustentava. Você vai dizer que aquela relação dele com ela não era uma relação familiar? Mas a sociedade tem que estar preparada para a situação em que a mulher tem o mesmo direito, a mesmo direito. Pronto. Isso para mim é o ponto. Você A me gente não pode. pergunta, estamos preparados para isso? Para mim, entendeu? Uhum. Ah, você eu sou pai de meninas, mas não é porque eu podia ter filhos. A questão é o seguinte: a gente tem que lutar, nos despir de uma visão. Veja só, há um machismo construído institucional. Se você fizer uma análise, isso me arrepia, assim, se você fizer uma análise, Clóvis Bevilacqua, você vai dizer, professor, Bevilacqua era conservador. Bevilacqua, ele escreveu no início do século passado. Bevilacqua escreveu o anteprojeto do Código Civil entre março e outubro de 1899. Mas ele mesmo, ainda. eu chamo carinhosamente Bevilacqua de Bebé, ele disse num livro dele, palavra dele, não, ainda que em outros termos, não concordo com o que o Congresso Nacional fez com o casamento em relação à mulher. O casamento não pode significar degradação jurídica. A mulher foi degradada. Ela só começou a ter algum direito em 62 com o Estatuto da Mulher Casada. Então, essa discussão nossa tem um pouco a ver com isso, você não acha, irmã? Tem. De fato, esse é um ponto interessante. Nós não podemos defender a possibilidade, nós não estamos aqui, mais uma vez, defendendo a infidelidade, defendendo aquilo que o Código Civil chama de concubinato. Não é isso. Nós estamos discutindo se há ou não família em relações estáveis, afetivas e ostensivas, ou seja, conhecidas publicamente, né? Em que as pessoas divulgam que estão juntas. Como disse você, vão ao shopping, vão ao restaurante, né? Tem uma vida pública, não estão escondidas, né? Só no núcleozinho micro ou indo ali para o motel. Não é isso. Eu estou falando de uma relação de pessoas que convivem anos, né? Como o caso de Joana da Paixão Luiz e Valdemar do Amor Divino. Esse eu posso falar o nome. Paixão não gosta que fale o nome das partes, nunca. O Supremo divulgou esse caso aí. Mas esse caso foi divulgado pelo Supremo com um voto belíssimo do ministro Carlos Aires de Brito, em que Carlos Aires disse a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Eu não consigo olhar para isso e não enxergar uma família. Agora, diga, irmão. De explicar aos amigos, Jorginho mandou para mim um WhatsApp agora, me dando um pito. Um beijo, Yuri, ó, seu coração. Eu desativo os comentários. Santiago? Quando o fluxo é muito grande, graças a Deus as lives nossas são bem frequentadas, a imagem começa a travar um pouco. Mas eu vou ligando e desligando aqui, tá? Então, quer dizer, é algo realmente... Agora, Fernando, eu te amo. Dúvida com você, né? Como mulher jurista, né? Você não acha que a sensibilidade feminina ela é mais aguçada do que a masculina, em geral? Você não acha isso? Acho. Você acha possível mas é provável que durante 40 anos uma esposa enganada ela alegue em juízo boa-fé subjetiva do tipo, eu não sabia que meu marido Pablo mantinha um relacionamento simultâneo na cidade de São Paulo, Curitiba, ou outra que seja, durante 20 e tantos anos. Até onde vai, na sua percepção, esse argumento da boa-fé subjetiva? Irmão, eu acho um argumento muito delicado. Ele já era e sempre foi delicado por conta disso, né? Das mulheres serem atentas, serem de fato ligadas. E isso é muito difícil que alguém, de fato, consiga levar uma vida dupla, né? Por tanto tempo, sem que o outro parceiro ou parceira tenha a menor ideia disso. Isso é muito improvável. Mas no mundo de hoje, é improvável para não dizer impossível. Na mão, né? O cara que tem para o meio do celular tocar com a esposa, ele cria... Ele tem que ter uma criatividade muito grande e essa é um negócio difícil. Olha, para você não provocar briga em quem está assistindo isso em casa. Não, eu tô só dizendo o seguinte, é uma discussão muito delicada essa. Né? Agora, vamos voltar ao ponto... Só para a questão do gênero, irmão, que é importante. Eu acho que a sua pontuação sobre o gênero... Responsabilidade, sim. Porque, no fundo, esse acordo tem muito a ver com a responsabilidade. É isso que eu quero lhe apontar. Entenda. Pronto. Sim, nós não estamos... Né, a sociedade sempre olha a mulher de forma diferente. Né? Nós ainda não olhamos a mulher
da forma absolutamente isonômica que ela precisa ser olhada, né? Nós, mulheres, precisamos ser olhadas, porque eu estou aí incluída. Então, logicamente, quando a gente pensa em relações simultâneas, a gente geralmente pensa com um homem protagonizando uma relação simultânea. Mas o mesmo raciocínio que for construído, né, para um homem como protagonista, precisa e deve ser construído para uma mulher. Eu sei que num país em que a mulher sofre tantas violências físicas, patrimoniais e simbólicas, né, é complicado você achar que isso vai acontecer. Mas nós precisamos pensar nisso, porque o que vale para um protagonista masculino vai precisar valer para uma protagonista feminina. E, por exemplo, as relações de poliamor, que eu particularmente acho relações muito éticas, porque há total transparência, as pessoas sabem o que está acontecendo, eu não vejo nenhum problema e sou contrária, meu posicionamento totalmente respeitoso, mas sou contrária ao posicionamento do CNJ de impedir a lavratura das escrituras. Acho que as pessoas deveriam poder ir em cartório e declarar como vivem e como querem que as suas relações vão ser futuramente dissolvidas. O que não significa que essa escritura vá ser considerada válida e eficaz. Isso é uma outra questão e precisa ser esclarecido, por exemplo, por nós, advogados e advogadas, para quem nos procura uma consulta sobre isso. Mas impedir uma pessoa de ir ao cartório declarar: eu vivo com 3, com 4, com 5, nós vivemos juntos como família. Se a nossa relação acabar, eu gostaríamos que a partilha se desse dessa forma. Isso é uma forma, irmão, de auxiliar você, por exemplo, um juiz eventualmente instado a resolver uma situação como essa. Você teria ali o retrato daquela família, daquela vontade. E veja como nossa live, nosso público é altamente qualificado. Estou vendo vários comentários e um comentário muito razoável é o seguinte: ter ciência não é aceitar propriamente, porque a aceitação existe no poliamorismo. Sim. No caso do acordo do TJRS, certamente houve uma aceitação, mas não concordância. Vamos abrir ela. Tem uma coisa aí que é a seguinte: quem sabe, por um período consistente, ainda que não diga eu aceito no sentido de que eu gosto, eu desejo isso, a pessoa tem um comportamento que indica que tacitamente ela aceita aquela situação, mesmo que ela não esteja feliz com ela. Claro que existem todas as questões culturais, aí olhando sob o prisma da esposa, que podem favorecer a manutenção desse vínculo. É isso que o professor Irã Furtado, nosso amigo, comenta lá no post que você fez sobre o assunto. Sim, ainda existe essa questão da esposa, muitas vezes, não ter força, não ter autonomia patrimonial para sair desse casamento. Mas a gente também tem que lembrar que existe uma outra pessoa nesse triângulo. Vai um detalhe que vocês... Olha só, a triação é a partição do patrimônio em 3 pedaços. Olhem para mim aqui, ó. Um pedaço vai para a esposa. Essa live tá perigosa hoje aqui pra caramba. Um pedaço vai para a esposa. Eu esclareci todo o conteúdo para meu marido antes, para ele não tomar susto. E um pedaço do cidadão, ele faleceu, não é isso? Ó, preste atenção. O que é triação? É a partição em 3 pedaços, como no caso do TJRS. Um pedaço do patrimônio seria a meação, né? A parte da esposa. Outro pedaço da companheira, na família simultânea. E a parte dele é a herança, porque ele morreu. Mas considere que a esposa, tá? E a companheira, suponho que estejam vivas as duas. Ela tem direito próprio no patrimônio delas, na triação, no terço delas, e elas podem vir a ter direito sucessório em face do patrimônio que ele deixou, Fernanda. Você entendeu ou não? Entendi. Ou seja, existe um complicador, quando eu falo complicador, um vetor sucessório interessantíssimo aqui para você raciocinar. Porque além do próprio, ainda um aspecto sucessório que pode haver. Isso. Envolvendo os dois lados. Né? Esse caso Porque pode ser um caso futuro em que o cidadão tinha 3, ou a mulher tinha 3, porque a vida é complexa, né? Aqui. Com certeza. Não, a professora Luciana Brasileiro, que escreveu sobre o assunto, ela é advogada, né, em Pernambuco e no Brasil, e ela me contou que ela tem uma decisão favorável de 2009, por exemplo, do TJ Pernambuco, reconhecendo uma relação simultânea, também de mais de 40 anos, e determinando triação. Na verdade, não exatamente uma triação. Lá eles determinaram o seguinte: quando o sujeito faleceu, 50% da herança ficaria com... Eu estou aqui quase me desconcentrando que tem alguém escrevendo sobre Marília Mendonça. Enquanto a gente... Marília Mendonça é a rainha desse tema. Veja bem, 50% ficou para os filhos,
50% para os filhos e os outros 50% foi dividido entre as duas, a esposa e a companheira simultânea, tá? Agora sim, gente, é nítido que é um tema muito delicado e que jamais a gente vai poder ter uma resposta receita de bolo. Em direito de família, a receita de bolo não funciona, né? A análise do caso concreto, das peculiaridades desse caso, é fundamental. Por exemplo, existem situações em que pode haver a configuração de boa-fé, e se houver boa-fé e inocência, né, daquela que seria a companheira simultânea, a gente não precisa recorrer à ideia de uma companheira simultânea ou de uma triação. Você pensa numa união estável putativa, por exemplo. Não é simpático essa tese. Ele não é simpático essa tese. O casamento ele aceita sem nenhum problema porque está explícito na legislação. Né? O casamento putativo é largamente aceito. Pois é. Eu sinceramente, academicamente, é meio fundamento. Eu concordo com você. Uhum. Fundamento é isso mesmo. A putatividade, quem quiser estudar isso, o livro clássico é o de Youssef Said Carrali, Casamento Putativo, um clássico, um livraço. Perfeito. Mas ele não é simpático à tese da união. A união estável ele tem resistências, de fato. Mas é isso, gente. É um tema de fato. Irmão, eu acho que está meio travando sua câmera. Trava um pouquinho por conta dos comentários, mas é incrível, Fernanda. Nosso tempo praticamente acabou, irmão. Quase 1 hora, 600 pessoas aqui. Fora as que vão assistir e ainda. Tem tanta coisa para falar, meu Deus. Tinha muita coisa para falar ainda. Depois da última live nossa, bateu mais de 15 mil. Foi uma coisa fantástica. Agora, essa questão de não saber, eu sempre me lembro, quem foi meu aluno vai lembrar. Há muitos anos, eu não tinha ainda minhas filhas. Eu era recém-casado. Você falou de sensibilidade, a questão da percepção feminina. Marco Borel, beijo, amigo. Jéssica Bering também. Vai, irmão. Quem? Não, 2 amigos que entraram aqui mandando beijo. Jéssica e Marco Borel. Eu vou comentar, ainda bem que Irã não está nem aqui, porque ele ia fazer gozação comigo. Entrei no meu gabinete, 11h30 da noite, mais ou menos, para olhar os e-mails. E tudo em silêncio em casa e minha esposa dormindo. E a porta do meu gabinete era de correr, fazia barulho. Eu comecei a olhar o e-mail e vi o e-mail. Assim, Fernanda, você crê em seu irmão, né? Nós somos grandes amigos. Acredito, claro. Eu vi o e-mail de uma antiga namorada minha, século XIV. Aí eu pensei, a casa, gente, estava em total silêncio. Eu pensei, como é que deve estar essa moça? Há anos eu não a vejo. Eu pensei. Na hora que eu acabei de pensar isso, a porta de meu gabinete se escancarou. Minha esposa entrou no gabinete, olhou para mim. E assim, a imagem que eu tive na hora, porque eu não estava fazendo nada demais. Eu prometo a vocês, eu vi o nome de uma namorada minha de muitos anos e pensei, por que essa moça deve estar fazendo hoje? Minha esposa entrou, cataplá! A imagem que eu tive naquela hora, meus ex-alunos vão lembrar, é que você não é de seu tempo. Existia um desenho, o melhor desenho que já criaram, chamado Caverna do Dragão. É do meu tempo, eu amava, irmão. Eu não sei como é que não virou filme aquele desenho. Existia uma figura chamada Tiamat. Ela entrou, ela fez assim, Pablo, você tá fazendo o que aí? Eu era recém-casado. Eu tô vendo o e-mail. Tá fazendo o que aí? Eu tô lhe olhando. Aí saiu. Fernanda, eu não falei nada. Foi simplesmente uma vibração no ar de um e-mail que eu olhei. Eu falo brincando isso, jocosamente. Mas eu volto à nossa premissa. Ter ciência de que há uma simultaneidade não quer dizer concordância. Não. Se há uma concordância, uma aceitação, você vai para o poliamorismo. Se não há, e há uma ciência, o Código Civil não admite, repito, união estável de pessoa casada que não esteja separada de fato. Verdade. Mas a decisão do TJ aponta um caminho, demonstrando que situações como essa, como bem coloca a professora Luciana Brasileiro, podem acontecer. Perfeito. Ostensivas, com afetividade, com estabilidade. Gente, o tema é muito amplo. A gente poderia fazer outra live sobre ele. Quem sabe a gente faz, porque realmente a gente tem muita coisa para debater. Mas eu queria dar 2 recados, tá? Antes da gente concluir. Posso, irmão? Claro, deve. Pronto. O primeiro recado, galera, é que vem aí o Congresso Nordestino de Direito das Famílias, dia 10 e 11 de dezembro, em homenagem a um dos maiores civilistas e familiaristas do Brasil, que é o professor Paulo Luiz Neto Lobo. Para mim, o Buda
Buda do direito civil brasileiro. Uma das pessoas mais equilibradas, melhores, de melhor coração, de melhor índole, acolhedor, empático, tudo de bom, além de um intelectual brilhante. Então, é em homenagem a ele um congresso que terá a participação do professor Pablo Stose, do professor Rodolfo Pamplona, do professor e ministro Luiz Edson Fachin, do ministro Carlos Aires de Brito, de Andréa Pachá, de Rodrigo da Cunha Pereira, de Maria Berenice Dias, Maria Rita Holanda, Luciana Brasileiro e mais um time, Nelson Rosenwald, um time enorme, né, de juristas, professor Marcos Errá, professor Rodrigo Toscano, um congresso incrível. Amigo, Incrível, irmão. incrível. Suetônio Lira, do Rio Grande do Norte, muita gente boa. Não deixem de se inscrever, porque as inscrições, né, mesmo sendo virtuais, há uma limitação para os eventos do IBDFAN. Então, o primeiro Congresso de Direito de Família nordestino, pelo Zoom, inscrição já na página do IBDFAN, fiquem ligados. E a segunda coisa é, vejam o podcast lá de Direito e Arte, também pelo Spotify ou pelo SoundCloud. A gente tem todo mês, irmão. Você vai gravar para mim ano que vem, que eu já lhe disse que você tem que gravar. A gente tem todo mês gravações de 10, 12, 20 minutos com temas jurídicos incríveis, em geral, muito bom. Esse mês foi sobre Novembro Negro, com um amigo meu e de Pablo em comum, um grande orador, um professor brilhante, né, advogado e radialista, que é o professor Leonardo Mendes. O episódio está lindo, 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 lindo. Pablo assistiu, se emocionou. E vejam de Luciana Brasileiro sobre a vilanização da mulher nas relações simultâneas. Essa figura da mulher que é tida como, né, a messalina, né, a que corrompe o homem, e como isso perpassa para o direito. Então, é uma análise maior, mais ampla e interessante, que eu acho que vale a pena fazer também. Spotify e SoundCloud. Isso. Pronto, meus amigos. Eu queria mandar um beijo à doutora Célia Silvani, nossa mãe, grande médica. Ô, minha pediatra. Que emoção. Viu? Um beijo, meus amigos. Obrigado por tudo. Beijo, doutora pela Célia. Próxima live. Passou. Obrigada, amigas e amigos, todos que entraram aqui. A gente não conseguiu dar beijos individuais. Marília, Jéssica, Marco, Jorginho. Beijo. Obrigada, gente. Tô quase Xuxa hoje. Beijo, irmão. Beijo.